E se eu te dissesse que Deus pode mudar o destino de uma nação inteira usando apenas um homem que nasceu condenado à morte, que cresceu entre riquezas que não lhe pertenciam, que fugiu com medo, se escondeu no deserto e acreditou por muito tempo que sua história havia terminado. A história de Moisés não é apenas a história de um líder, é a revelação do poder de Deus, agindo quando tudo parece perdido. É a prova de que o Senhor não se limita às circunstâncias nem às fraquezas humanas. Hoje, você vai conhecer ou reencontrar a trajetória de Moisés, desde o choro de um bebê ameaçado até a abertura do mar diante de um povo inteiro. E talvez, ao final desta história, você perceba que o mesmo Deus que revelou seu poder através de Moisés continua agindo hoje. O livro do Êxodo nos conta que os descendentes de Jacó se multiplicaram grandemente no Egito. Mas um novo faraó se levantou, um governante que não conhecia José e temia o crescimento do povo hebreu. Movido pelo medo, o faraó transformou Israel em escravos, trabalhos forçado, opressão diária, dor constante. E quando isso não foi suficiente, ele decretou algo ainda mais cruel. Todo menino hebreu que nascesse deveria ser lançado no rio Nilo. Parecia o fim da promessa. E é nesse cenário que nasce Moisés, filho de Amrão e Joquebede, da tribo de Levi. Sua mãe, vendo que o menino era formoso, escondeu-o por 3 meses. Mas quando não foi mais possível ocultá-lo, tomou uma decisão de fé. Preparou um cesto, colocou o bebê dentro e o deixou entre os juncos do rio. Não foi abandono, foi entrega. E Deus agiu. A filha do faraó encontrou o cesto, reconheceu que era um menino hebreu, mas, movida por compaixão, decidiu criá-lo como filho. Assim, o menino condenado pelo decreto real passou a viver dentro do próprio palácio. Deus já estava revelando seu poder. Moisés cresceu com acesso à melhor educação do Egito. Aprendeu a ciência, a política, a guerra, mas seu coração carregava uma tensão. Ele sabia quem era seu povo. Ao ver um egípcio maltratando um hebreu, Moisés reagiu impulsivamente e matou o agressor. Achando que ninguém havia visto, tentou esconder o erro. Mas o ato foi descoberto e o faraó procurou matar Moisés. O príncipe virou fugitivo. Moisés foge para Midian. Ali, longe do palácio, ele se torna pastor de ovelhas. 40 anos se passam. Silêncio, rotina, anonimato. O homem preparado para governar o Egito agora aprende a conduzir rebanhos no deserto. Mas o deserto não era castigo, era escola. Deus estava moldando o caráter de Moisés. Um dia, enquanto apacentava o rebanho, Moisés vê algo extraordinário. Uma sarça que ardia em fogo, mas não se consumia. Deus fala do meio da chama. O Senhor se apresenta como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e revela que ouviu o clamor do povo no Egito. Então vem o chamado. Agora, pois, vem, e eu te enviarei a Faraó. Moisés hesita, questiona, sente-se incapaz. Mas Deus responde com uma promessa que muda tudo. Eu serei contigo. O poder não estava em Moisés, estava em Deus. Moisés retorna ao Egito com Arão diante do faraó. Transmite a mensagem divina. Deixa ir o meu povo. O faraó resiste. Seu coração se endurece. Então Deus revela seu poder por meio de sinais e pragas. Águas transformadas em sangue, trevas, pragas sobre homens e animais. Até que chega a última,
a morte dos primogênitos. Somente as casas marcadas com o sangue do cordeiro foram poupadas. O faraó, finalmente, permite a saída do povo. Pouco depois, o faraó muda de ideia e persegue Israel. O povo se vê encurralado. O mar à frente, o exército atrás. Mas Deus ordena que Moisés estenda a vara, o mar se abre. O povo passa em terra seca, e quando os egípcios tentam atravessar, as águas se fecham. Ali não restou dúvida. O poder de Deus havia sido revelado diante de todos. No deserto, o povo enfrenta sede, fome e medo, mas Deus sustenta. Maná do céu, água da rocha, coluna de nuvem de dia, coluna de fogo à noite. Cada dia era uma prova de que Deus cuidava deles. No Sinai, Deus se revela novamente. Entrega os 10 mandamentos, não apenas como regras, mas como um caminho de vida para um povo liberto. Deus mostra que seu poder não apenas liberta, ele também transforma. Moisés conduziu Israel por anos, intercedeu, liderou, errou, aprendeu e, mesmo sem entrar na terra prometida, cumpriu sua missão. A Bíblia diz que nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor falava face a face. A história de Moisés nos ensina que Deus age no tempo certo, que ele usa pessoas imperfeitas e que seu poder se manifesta quando confiamos, mesmo sem entender tudo. Talvez hoje você esteja em um deserto ou enfrentando um mar impossível, mas o Deus que revelou seu poder através de Moisés continua o mesmo. E acredite, ele ainda abre caminhos.